Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom, tem uma frase em inglês, eu não sei se vocês conhecem, que fala Eat the frog first, que quer dizer como o sapo primeiro. É meio que quer dizer assim, quando você tem alguma coisa ruim pra fazer, já faz logo que você já elimina esse problema, entendeu? Então eu já vim gravar o vídeo aqui, né, como imagino que vocês também estejam tristes, né? A gente sabe que o foco é no brasileiro, mas querendo ou não, sempre que você vê o Corinthians fora de alguma competição aí, a gente fica chateado, né? Mas, né, fogo, galera. Bom, assim, eu não sei, eu não vou fazer análise do jogo aqui, que eu acho que não tem nem, né, cabeça pra isso agora, mas, tipo, eu tô numa dúvida cruel ainda do quanto foi mérito do Felipe Luiz de ter conseguido reorganizar o time. A gente sabe que muitas vezes um time, quando tá com um jogador a menos, consegue se remontar ali, acaba jogando até melhor do que quando tá com os 11. E o quanto foi incapacidade do Corinthians, entendeu? Vou tentar exemplificar aqui pra vocês algumas coisas. Por exemplo, tem uma coisa que eu fico puto, é a palavra certa, acho uma atitude até bem burra às vezes. Não tô falando só do Corinthians nesse jogo, mas eu falo assim do futebol de uma maneira geral. É o time ver que o adversário tá com o time inteiro plantado na defesa e ficar cruzando bola na área. Nossa, cara, isso aqui eu fico louco com isso. Isso aí favorece totalmente a zaga do time adversário. Então eu vou exemplificar aqui, por exemplo, pra mim, o jeito do Corinthians, de qualquer outro time aí que tá jogando contra um adversário que tá marcando desse jeito, é tentar entrar na área, por exemplo, como o Corinthians entrou no quinto gol contra o Atlético Paranaense, né? É, com aquelas tabelas de toques rápidos, entendeu? E você vai ficar cruzando bola na área, entendeu? E depois que o Bruno Henrique foi expulso, eu achei que o Corinthians começou a fazer muito isso. Já teria voltado no segundo tempo com o Igor Coronado, mas assim, né, cara, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? A gente, depois que a gente assiste o jogo, fica mais fácil falar também, né? Mas é assim, eu não consigo ter uma definição porque assim, eu acho que os nossos jogadores, infelizmente, estavam numa tarde infeliz hoje. O Corinthians não jogou bem, infelizmente, parece que aquela ironia, né? O craque do time, o cara que você deposita muita confiança, sabe que o normal dele é fazer boas partidas. Na minha humilde opinião, vocês deixam nos comentários aí. Inclusive, pode comentar o que vocês quiserem, outras coisas sobre o jogo, sobre o que eu tô falando aqui. Achei que o Garro tava mal hoje, mal, não acertou um passe, tudo que ele tava tentando ele tava errando. Então é até, né, a gente fica até triste, né? Um cara que a gente, né, aprendeu a confiar aí e sempre esperar boas atuações dele, quando a gente vê que faz uma partida abaixo assim, de que a gente contava com ele. É triste ver uma atuação assim. Achei o Thales Magno também, tá certo, ele tava parado, não sei se ele sentiu o ritmo de voltar e jogar uma partida inteira. Mas é um jogador que a gente sabe que dá bastante dribles aí, faz bastante jogada, achei bem abaixo também. Então, pra mim, galera, acho que o resumo é meio que isso, sabe? Eu não consigo definir o quanto foi mérito do Felipe Luiz de conseguir remontar o time ali, né? Deixar uma defesa consistente mesmo com um jogador a menos. Como eu citei anteriormente, a gente sabe que tem jogo que os caras estão com um a menos e conseguem jogar um bom futebol. O próprio Corinthians já fez isso, né? De estar com um jogador a menos e conseguir ali se organizar e fazer uma boa partida. Mas, só que também, cara, que nem eu falei, mano, o Garro não jogou, o Igor Coronado entrou. Como eu falei, pra mim ele devia ter entrado antes, mas quando entrou pra mim o mais lúcido ali foi o Giovani. O Giovani entrou bem no jogo, conseguiu fazer aquela jogada que ele chutou no gol, conseguiu dar um cruzamento ali no final pro Romero, que quase, né, se o Romero tivesse talvez mais ligado no lance, esperando o cruzamento, poderia ter feito o gol. Enfim, Yuri Alberto teve aquela jogada, né, que ele deu aquele chute, o goleiro do Flamengo fez uma grande defesa, mas também não produziu muito ofensivamente. Muita jogada de contra-ataque, que eu não sei se pelo nervosismo de saber que tinha que fazer um gol, acabava, em vez de armar o contra-ataque certinho, dando passe errado. Enfim, o Hugo Souza, né, praticamente nem precisou trabalhar no jogo de hoje, muito pouco. Basicamente naquela jogada lá do gol do Flamengo que estava impedido. E é isso, galera, que tem pra falar. Arbitragem não tem polêmica na questão assim, deixou de apitar tal coisa pro Corinthians e tal, mas
É aquele negócio, né, galera? Eu tenho um amigo flamenguista que ele ficou naquela vitória do Corinthians contra o Flamengo no Brasileiro. Ele falou, ah, mas também o Corinthians murchou a bola, não sei o que, ficou picotando. Cara, o time que tá ganhando faz isso. O Flamengo fez, e pra mim o Daronco foi bastante complacente no goleiro demorando pra caramba pra bater tiro de meta, muitas vezes seguidas, né? Enfim, jogadas ali que ele poderia dar mais tempo de acréscimo até para compensar a cera que o Flamengo estava fazendo, na minha opinião, né? E acho que para finalizar o vídeo, como eu falei, tô puto, não tem muito o que falar. Eu fico, galera, ó, vocês estão vendo que tá no Amazon Prime agora aqui, né? Eu não sei se vocês assistiram pelo Prime, se vocês assistiram também, comenta pra mim se é desse jeito, mas assim, eu ainda tenho uma preferência de assistir pela TV aberta, porque às vezes eu fico meio bravo assim de, por exemplo, como no stream tem um atraso aí de uns 20, 30 segundos, às vezes o vizinho tá gritando gol lá e ainda não apareceu o lance pra mim, entendeu? Só que cara, se um dia a internet chegar no ponto de evoluir, que não aconteça mais isso, e, e tiver um stream que não faça isso, que eu vou falar que a Globo faz, cara, eu nunca mais assisto na TV aberta. O que eu fico puto da vida, os caras ficam colocando, tipo assim, vários momentos do jogo a gente via isso, eles colocando o microfone pertinho da torcida do Flamengo para dar a impressão que. Aliás, pondo pertinho não, né? O microfone já tá lá, mas tipo, deixando na transmissão o áudio da torcida do Flamengo mais isolado, mais alto, para dar a impressão que tava, tipo, calando a torcida do Corinthians, sendo que dava para ver nitidamente que a torcida tentou fazer a parte dela, apoiar até o último minuto, né? Então quero passar essa impressão que, nossa, você viu a torcida do Flamengo tava fazendo barulho lá na arena, não sei o quê. Não tô falando que os caras não estavam torcendo, não tava feliz também, mas, tipo, passa aquela impressão que eles estavam cantando mais alto, né? Cara, é foda. O dia que tiver um streaming aí que se equipare à TV aberta em termos de tempo de transmissão, pra não passar isso aí de passar raiva de ver o vizinho gritando antes, eu vou assistir só no stream. Vamos ver, né, ano que vem aí, né, que vai passar na Rede Record, o Campeonato Brasileiro, se eles não fica querendo fazer isso aí pra puxar saco do Flamengo igual a Globo, beleza? Bom, galera, é isso aí, valeu, não tem mais muito o que falar, não vou nem falar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse tipo de vídeo aqui é bem bosta de fazer, né? Mas como eu me propus a fazer o canal aí, eu não vou ficar trazendo só vídeo de quando o Corinthians ganhar, porque eu também quero falar minha opinião e ouvir vocês nos comentários aí, o que vocês acharam sobre o jogo, beleza? Valeu, galera, forte abraço, já fiz esse vídeo já pra despachar esse assunto logo, e agora foco no brasileiro e na sul-americana, que no final das contas o Corinthians estava até tratando essas Copas com um certo desdenho pela pressão no brasileiro. Então o Corinthians chegou até longe, né? Bem longe, né? Claro, já que chegou até semifinal, queria o título, né? Mas foco no brasileiro agora aí pra gente não cair, beleza? Valeu, galera. Forte abraço aí e até o próximo vídeo. Mesmo com a derrota, vai Corinthians. Tamo junto.